Olá, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, me chamo Roberta. Vamos a mais uma reflexão. Vamos pensar sobre um assunto aí que eu acho que acomete todos nós. Todos nós, em algum momento, a gente precisa ser curado de alguma coisa. Às vezes a gente precisa ser curado fisicamente, de alguma enfermidade, às vezes a gente precisa ser curado nas nossas emoções, nos relacionamentos, algum problema aí que a gente está passando na nossa vida. E sabe que na Bíblia tem um trecho bíblico bem interessante e que nos leva a uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre a nossa própria vida em relação a isso, em relação à cura. Porque será que se Jesus chegasse na nossa frente agora e dissesse assim: Maria, Renata, Fernando, você quer ser curado? Roberta, você quer ser curada? Será que a nossa resposta, instintivamente, assim, no automático, seria sim? Mas será que a gente estaria ciente das implicações disso, da cura? Olha que interessante, no livro de João, no capítulo 5, tem um trecho que fala da cura, um milagre que Jesus fez, a cura junto ao tanque de Betesda. Nós vamos ler esse relato, esse trecho, e vamos pensar um pouquinho a fundo sobre isso e pensar assim, essa reflexão, será que a gente está ciente do que realmente implica a nossa cura? Será que se Jesus ficasse frente a frente conosco, olhasse nos nossos olhos e perguntasse assim: você quer ser curado? Claro, a nossa resposta seria sim. Mas será que a gente teria a condição de avançar com a cura? Vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto. Fica comigo até o final. Vamos ler aqui esse trecho. Então diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então, é essa perguntinha aí, né, que a gente poderia aplicar aí para nossa vida. Jesus se encheu de compaixão com aquele homem que estava há tanto tempo ali esperando por um milagre. E como eu já falei em alguns momentos aqui no canal, eu não sou teóloga, né? Estou aí caminhando para conseguir refletir sobre a Bíblia e aplicar na minha vida. Então, esse trecho aqui, essa parte em relação ao tanque, aos anjos que movimentavam as águas, eu não tenho uma explicação sobre isso, né? Eu acho que era algo que as pessoas acreditavam na época, não é uma coisa que realmente acontecia, mas as pessoas se juntavam àquele ambiente acreditando, né, que fosse um ambiente assim de extraordinário, sobrenatural, né? E aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. Jesus foi até ele, na verdade. Jesus olhou para ele e falou: olha, você quer ser curado? Uma pergunta simples, que quem sabe a gente poderia pensar assim, né? Jesus fazendo essa pergunta para nós dentro do nosso contexto de vida. Quem sabe você está me escutando e você está passando realmente por uma enfermidade física. E se Jesus chegasse para ti e falasse: fulano, você quer ser curado? Mas a gente não analisa as implicações da cura, né? Porque às vezes a gente usa essas situações na nossa vida, né? Uma enfermidade, um problema, um desafio, um desemprego, um problema no casamento, ou questões, né, emocionais. Aqui eu não estou dizendo, né, menosprezando e não dizendo que não são reais os problemas, mas às vezes a gente usa como uma bengala na nossa vida, assim como uma justificativa para o vitimismo, né? Ou às vezes
uma acomodação. E é isso que nós vamos ver no decorrer desse trecho, a consequência da cura. Olha só o que fala. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então ele vai falando, né, o porquê. Jesus pergunta, uma pergunta simples, né? Você quer ser curado? Sim ou não? Mas ele vai dando a explicação, por que ele continua ali, que ele não tem ajuda, né? Talvez lá no íntimo, inconscientemente, isso demonstra aí desse paralítico quanto ele era dependente das pessoas, né? Claro que ele era, porque ele estava paralítico, não tinha realmente quem ajudasse ele, mas ele estava ali frente ao Criador de todas as coisas, a Deus, né? Jesus, o próprio Deus. E ele fala isso: olha, não tenho ninguém por mim, pobre de mim, coitado de mim. E aí Jesus fala o seguinte, ó: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E aí imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Então é até aqui, até o versículo 8, que eu acho interessante para a gente refletir sobre esse ponto. Se a gente tivesse frente a frente com Jesus e Jesus perguntasse: você quer ser curado? Será que a gente daria essas justificativas como deu esse paralítico, com toda a certeza? Essa justificativa, né? Foi bem colocada essa justificativa, porque realmente ele precisava de alguém para ajudar ele. Mas isso envolve questões mais profundas, às vezes, essa justificativa que a gente dá, né? Às vezes a gente pode dizer o seguinte: eu tô passando por esse problema na minha vida, né? Eu estou passando por uma crise no meu casamento. Mas é porque o meu marido não me valoriza, porque ele não me elogia, ou porque o meu filho não me valoriza, não valoriza o que eu faço. Eu não consigo trabalho. Mas é porque tem uma crise muito grande no país, ninguém dá oportunidade para mim. A gente vai usando essas justificativas, né, de uma autopiedade, um vitimismo que não nos acrescenta em nada. Porque por mais que aquele paralítico ele estava certo em dizer, porque ele precisava de ajuda, né? Um paralítico, ele realmente precisava de ajuda. Mas naquele momento aquilo ali não era o importante dele falar. Ele estava frente a frente com alguém que poderia resolver, que resolveu o problema dele. E ele foi dando justificativas, falando: não tem ninguém por mim. Será que isso não carregava também, né, internamente nele, aquele vitimismo, aquela coisa, aquela dependência dos outros? Então é algo legal que eu acho, assim, para a gente pensar realmente, né, se a gente está preparado para a cura que Jesus tem a nos oferecer. Ou seja, uma cura física, ou seja, uma cura emocional, ou seja, a cura de algum problema pontual que a gente está vivenciando. Será que a gente é capaz de andar sem esse problema? Será que a gente é capaz de andar curados na vida? Porque olha que interessante o que Jesus disse para esse homem. Ele disse: levante-se, pegue a sua maca e ande, vai para a vida, levanta e vai para a vida, vai fazer por ti, né? Então aquele ali foi o momento aí, despediu. Jesus fez o milagre e despediu ele, dando esse comando, né? Vai, agora vai com os teus pés, com as tuas pernas, levante-se, pegue a tua maca e ande. E será que a gente, depois de curado, depois de receber essa cura do Senhor, a gente estaria disposto a obedecer esse comando de Deus, de não usar aí a justificativa dos problemas, de uma doença, de um problema, dando essas justificativas, essa autopiedade, esse vitimismo na vida, ou às vezes até uma distração, né? Às vezes a nossa vida ela é tão vazia de significado, tão vazia de propósito, que a gente se distrai em meio aos problemas. Ou às vezes a gente é tão carente emocionalmente
que a gente vê ali como um problema na nossa vida, uma oportunidade das pessoas prestarem atenção em nós. Isso é algo inconsciente, mas a gente precisa avaliar realmente se a gente quer mesmo ser curado, né? Se a gente estiver frente a frente, né? A gente está em espírito e em verdade, a gente está frente a frente a Jesus. E a gente estando frente a frente a Jesus, Jesus nos oferecendo a oportunidade da cura, porque Jesus tem compaixão de nós. Quem sabe você está me escutando e você está anos sofrendo com algum problema. Será que nós somos capazes de lidar aí com essa liberdade de levantar, pegar nossa maca e andar e viver com as nossas próprias pernas e estar livre daquilo que nos aprisionava por tanto tempo? Eu acho que vale essa reflexão para nós, é algo que eu estava pensando. Eu venho pensando sobre isso em relação à minha própria vida, aos meus desafios. Eu queria dividir com você isso e que eu acho que ainda tem mais profundidade para a gente explorar em relação a isso, sabe? E se realmente, às vezes, a gente não fala da boca para fora que a gente quer a solução dos nossos problemas, né? O milagre de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas limitações. Às vezes a gente não está preparado para aquela cura, né? Às vezes a gente não vai conseguir lidar bem até mesmo com aquela cura. A gente precisa buscar intencionalmente desenvolver, né? Uma sinceridade, uma autocrítica, uma autoanálise na nossa vida, né? Para realmente buscar essa liberdade, a liberdade até mesmo dos problemas, né? A liberdade das doenças, a liberdade dos problemas emocionais, estar preparado, principalmente mentalmente, né? Emocionalmente preparado para a cura que o Senhor quer nos dar. Então fica com essa reflexão. Se você ainda pensou em explorar mais ainda esse trecho, esse assunto, porque eu acho que ele tem muito ainda a ser explorado, né? Muito mais profundo, coloca aí nos comentários, divide a sua percepção aqui conosco, vamos crescer juntos. Abraço e até o próximo vídeo.